Vamos ler a palavra de Deus, Salmo 124, verso 1. Deus tem falado comigo através desse salmo, e eu quero compartilhar com você. Salmo 124, verso 1, diz assim: não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os nossos inimigos se levantaram contra nós, eles nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. Verso 4, as águas nos teriam submergido, e a torrente teria passado por cima de nós. Águas impetuosas teriam passado por cima de nós. Verso 6, bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes deles. Verso 7, a nossa alma foi salva, como um pássaro do laço dos passarinheiros. Rompeu-se o laço, e nós nos vimos livres. Verso 8, todos nós, o nosso socorro está no nome do Senhor, que fez os céus e a terra. Vamos declarar mais uma vez: o nosso socorro está no nome do Senhor. Aleluia, aleluia. Este salmo foi escrito por Davi, rei de Israel, por volta de 1000 anos antes de Cristo. Nós não sabemos exatamente o período em que Davi escreveu este salmo, mas podemos ter uma ideia do tempo pelo próprio salmo, porque este salmo foi escrito numa época em que Davi está celebrando a sua vitória no Senhor, e metaforicamente ou simbolicamente, ele está aí relatando várias tragédias, várias lutas pelas quais ele passou, mas que ele está declarando que a sua vitória foi realizada, consumada, porque ele confiou, creu e dependeu 100% do Senhor. Muitos querem o sucesso de Davi, mas poucos estão dispostos a seguir sua trajetória de fé. Aqui neste salmo, Davi, ele está dizendo que o nosso sucesso está no socorro do Senhor. A frase que ele enfatiza logo no início, no verso 1, traduz isso: não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Você pode repetir isso comigo? Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Marituba que o diga. Davi está dizendo que sem o socorro do Senhor é impossível você ter uma vida vitoriosa. Nós necessitamos do socorro do Senhor, independente da nossa força física, emocional, da nossa inteligência, das nossas riquezas, posses, sabedoria, dons e talentos. O salmista diz: se não fosse o Senhor. E olha, é Davi, o guerreiro Davi, o matador de gigantes Davi,
Ele está dizendo: não olhem para mim como se eu fosse alguma coisa diferente de vocês. Se não fosse o Senhor, eu estaria contando uma outra história. E por que Davi diz isso? Ele usa 4 metáforas para resumir a sua necessidade de Deus presente diariamente, cotidianamente na sua vida. Em primeiro lugar, ele fala das adversidades cotidianas. E no verso 2 ele diz assim: os nossos inimigos se levantaram contra nós. A palavra inimigo no original traduz uma ideia divergente daquela pessoa que é teu amigo, que simpatiza com você. Toda vez que você está dizendo fulano de tal é meu inimigo, você está admitindo que aquela pessoa tem uma aversão de graça por você. Queridos, nós não sabemos quem são nossos inimigos. E às vezes os inimigos surgem, brotam, parece raiz de mandioca na terra, sem você saber por que as pessoas são teus inimigos. Eu me lembro quando eu cheguei aqui em Marituba para pastorear, no 3º mês, entrou um diácono na minha sala, aqui no gabinete. Ele disse: pastor, estou saindo da igreja, me dê minha carta de mudança, porque eu não gosto do senhor. E eu disse: mas por que você não gosta de mim? Disse: não gosto do senhor, já ouvi algumas coisas, não vou com a sua cara. Pastor Itamar não deveria ter escolhido, muito conhecido aqui. Eu disse: me dê uma chance. Disse: não gosto do senhor. Crente. Eu disse: Senhor, ainda nem cheguei, nem comecei a trabalhar, e eu já tenho desafetos. É um amigo. É um amigo. E ele passou, já estou aqui há 10 anos, ele passou 3 anos longe. Depois de 3 anos, eu estava no mesmo gabinete, no mesmo local. Ele entrou, trouxe a carta de volta e disse: pastor, o senhor me recebe de volta? Eu disse: mas você não gosta de mim? Que mudou? Ele disse: pastor, eu fui tocado por Deus. E Deus disse para mim vir lhe pedir perdão. O senhor me recebe? Eu disse: sou teu amigo. Me levantei, dei um abraço, ele chorou, nós choramos. Mas a realidade é que nem sempre a história termina assim. Você tem inimigo na sua rua, tem inimigo na sua escola, tem inimigo na sua empresa, às vezes inimigo dentro da sua própria casa. Davi disse: os nossos inimigos se levantaram contra nós. E a ideia aqui de se levantar é mesmo sem motivo. E eu vou contar algo a você. É claro que nós temos que policiar as nossas atitudes, os nossos relacionamentos. Mas escute uma coisa: se não for o Senhor na tua vida para te dar graça e para você vencer relacionamentos tóxicos, doentios, você morre na família, você morre no seu trabalho, você morre lá na sua empresa, e daqui a pouco você está um cara iracundo e não consegue viver. Mas aqui está Davi dizendo: se não fosse o Senhor, eu nem vou perguntar quantos inimigos se levantaram contra você, mas eu quero profetizar que o Senhor Deus está na tua
vida. E quando vier esse sentimento de que você está cercado por inimigos, levante a sua voz e ore e diga: Tu estás comigo, Senhor. Segundo lugar, Davi fala das perversidades iminentes. E ele usa uma metáfora no verso 3. Eles nos teriam engolido vivos. Quando na sua ira se acendeu contra nós, ele está comparando aqui a insanidade humana, animalesca, irracional, brutal. Não sei se Davi aqui está se lembrando do dia em que ele estava sentado com o seu sogro, Saul, e de repente, ele só vê passar uma lança. O rei, endemoniado, tenta cravar Davi na parede, e não foi só uma vez. E no meio de toda essa luta, Davi se esconde para lá, corre para cá. E Davi está no meio de um problema que ele não escolheu. Escute bem. Ele está cuidando das ovelhinhas lá do seu pai Jessé, lá no pasto. E Deus diz: encontrei Davi, meu servo, e ungi como rei. Aliás, quando Samuel, no capítulo 17 de 1 Samuel, foi lá para ungir um dos filhos de Jessé como rei, o próprio Jessé quase erra na consagração, se não fosse a orientação de Deus, porque ele olhou para aqueles que eram guerreiros, soldados de Saul, Samar, Abinadab, os que já estavam crescidos, fortes, eram guerreiros conhecidos em Israel. A Bíblia diz que Davi era o 7º filho. Tinha o 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º. Quero profetizar para você que se você é o 7º, é o 5º da fila, não importa. Se Deus te escolheu, vai chegar a tua hora, vai chegar o teu momento, e a bênção é tua. A fila vai andar e você vai receber a sua vitória. Quem crê nisso, levante as suas mãos e dê glória a Deus. No meio desse processo, todos passaram. E então Samuel olha para Jessé e pergunta: acabaram-se os mancebos? Ele disse: eu esqueci do mar moço, mas eu nem convoquei ele não tem idade militar, ele é meio desengonçado, ele é diferente dos outros, ele é meio ruivo. Ele conta umas histórias esquisitas de que matou um urso, matou um leão. Não terá banquete enquanto o menino não chegar. E eu vou profetizar algo a você. Tem pessoas que querem nos engolir vivos, porque não entende o chamado, não entende o propósito, não entende porque você estava lá atrás, agora já está aqui na frente, porque você era fraquinho, mas foi promovido, ninguém te dava nada, mas Deus te chamou, Deus te escolheu, Deus te levantou. E Davi foi chamado para substituir o rei de Israel, Saul, que foi rejeitado por Deus. E por uma coincidência, entre aspas, de fatos, Davi vai ser escudeiro de Saul, é o tocador da harpa que expulsa os demônios de Saul. Davi vai derrotar Golias, se torna o capitão do exército de Saul. Estragou quando as mulheres começaram a cantar: Saul mata 1000, Davi mata 10.000. Ninguém gosta desse corinho, principalmente quem é enciumado, invejoso, porque vê o irmão chegando com um carro novo, vê o irmão bem empregado,
vê o irmão com os filhos bonitos, família maravilhosa, o irmão só conta a vitória, até quando ele luta com o urso, ele conta que matou o urso, e isso faz as pessoas quererem te engolir. Eu sei que você conhece uma história muito conhecida de um crocodilo que viu um vagalume brilhando assim, e o vagalume voou lá perto da lagoa, e o crocodilo veio atrás, abrindo a boca, e ele entrou para dentro da floresta, saiu do habitat natural nele, e o vagalume correndo e o crocodilo atrás, até que o vagalume parou, olhou e disse: mas seu crocodilo, olha o meu tamanho, não dá nem um fiapo na sua bocarra, no seu dente, por que o senhor quer me matar? Ele disse: sabe o que é? É o teu brilho me incomoda. Ah, irmãos, Satanás e os demônios, eles têm raiva, eles lutam contra o teu brilho, e eu vou profetizar que eles vão tentar te engolir, vão te caluniar, vão levantar fatos, falsos testemunhos, vão tentar te deter, a sua ira vai se acender contra você, mas eu quero profetizar: não sai do lugar da bênção, não deixa o propósito para o qual Deus te chamou, não larga a tua família, não deixa de adorar a Deus, vai em frente, você já chegou no mês de agosto, vai chegar em setembro, vai chegar em outubro, vai chegar em novembro, vai chegar em dezembro, se o Senhor nos voltar, eu já profetizo as bênçãos de 2024 na tua vida. Se você crê, levante a mão e diga assim: Satanás, tu vai ficar com a boca aberta, mas tu não vai me engolir, porque o Senhor está ao meu lado. Terceiro lugar, por que nós precisamos do Senhor? Davi diz: não existe bom, não existe o forte para enfrentar os dilúvios emocionais. E no verso 4 ele diz: as águas nos teriam submergido, e a torrente teria passado por cima de nós. E no verso 5 ele diz: as águas impetuosas teriam passado por cima de nós, se não fosse o Senhor, eu não teria aguentado. Aqui Davi fala para dentro, ele está falando do dilúvio da sua alma, do seu coração, surpresas que nos afundam por dentro. Eu não sei de que passado Davi está falando. Será que foi quando ele pecou com Betseba? Será que foi quando ele matou Urias? Será que foi quando o profeta o encarou e ele disse: tu és um homem, tu és o pecador, tu ofendeste a Deus? E a Bíblia diz que ele caiu por terra arrependido. Mas Deus disse que ia matar o menino, fruto daquele adultério. Davi chorou. Os empregados diziam que ele estava como que doido, porque não queriam comer. O menino morreu. Será que foi quando Amon adulterou com a sua irmã todos os filhos de Davi? Quando foi? Será que foi quando Absalão matou Amon? Será que foi quando Absalão fugiu e passou 3 anos longe do pai com medo de morrer? Ou será que foi quando Absalão voltou, porque Davi nem queria vê-lo, mas uma engenhosa
e estratégia de Joabe fez com que Davi ouvisse uma linda história de perdão, e Absalão voltou para a terra. Mas a Bíblia diz que ele passou vários anos sem falar com Absalão, e Absalão continuava com a mesma vaidade. E diz a Bíblia que ele ficava na porta do palácio, dizendo: papai não ouve vocês, mas eu ouço. Olha, venham comigo agora, eu vou resolver o problema de vocês. E Davi tinha um grave problema com a família. Davi matou gigantes, mas perdeu a batalha dentro da sua própria casa. Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas se você olhar a história, Davi foi uma tragédia como pai. Ele não confrontava os filhos, ele não disciplinava, ele não chamava a atenção. Chegou ao cúmulo de Absalão formar uma corporação, uma guerrilha, e roubou o trono do pai. Davi, para não guerrear contra o filho Absalão, se escondeu. Vocês conhecem a história? Em que momento veio o dilúvio na cabeça de Davi? Mesmo sendo perseguido, ele disse a Joabe: não matem Absalão. Ele fugiu para não matar o filho, ele fugiu para não se encontrar com a tragédia. Mas diz a Bíblia que Absalão foi ao encalço de Davi, e em uma das batalhas que aconteceu na floresta do Jordão, Absalão ficou preso pelos cabelos, e alguém foi avisar para Joabe. Joabe veio, viu Absalão preso pelos cabelos, porque ele tinha uma cabeleira bonita, que era a fonte da sua vaidade, ele era lindo. E então Joabe mata Absalão. Quando Davi sabe, o grito da alma de Davi é: Absalão, Absalão, meu filho Absalão. A Bíblia diz que a dor de Davi era tão grande, que Joabe e os guerreiros ficaram revoltados, porque eles estavam comemorando a vitória, e a vitória do exército que queria tirar o trono de Davi. Mas Davi ficou tão triste que ele esqueceu a batalha, e ele queria morrer no lugar de Absalão. Sabe, irmãos, eu sei que eu estou falando aqui nesse auditório, pela internet, com pessoas marcadas pela vida. E uma das coisas que nós gostaríamos de dizer a Deus é: Deus, nos coloca numa redoma, não deixe a gente sofrer. E o maior sofrimento não é enfrentando o urso nem leão. Se você pudesse perguntar para Davi: Davi, o que mais doeu em você? Foi os arranhões feitos pelo urso ou pelo leão? Ou foi a tragédia dentro da sua casa? Às vezes a gente vai aconselhar um crente, e a gente tem a imprudência de dizer: não chore, não chore, seja forte. Talvez essa é uma palavra que nós nunca deveríamos dizer, mas o que nós deveríamos dizer é o que Davi está dizendo aqui neste salmo: chore, você é fraco, você é vaso de barro. Há momentos em que o dilúvio vai querer afundar a sua alma, mas lembre-se, você tem um Deus que está do teu lado. E se psiquiatra, psicólogo, conselheiro não tiver a palavra certa para te dizer, há um Deus que controla a nossa alma, controla os nossos dilúvios. Há um Deus que divide o mar, há um Deus que nos puxa pela mão. É desse Deus que Davi está dizendo: se não fosse o Senhor, o que seria de mim? Eu não sei como está a sua alma hoje, como está o seu coração. Em uma das últimas aulas que eu tive, no curso que eu estou fazendo de psicologia, uma professora, no meio das suas explicações sobre o drama e a dor do homem, a dor interna, subjetiva,
que não tem como mensurar. Aquela professora que não crê em Deus, ela disse uma frase que me marcou. Ela disse: existem pessoas que estão sofrendo, não dores físicas, mas dores emocionais, na sua alma e no seu coração, que estão vivendo um verdadeiro dilúvio de desesperança, que a melhor solução para elas é o suicídio. Eu levantei a minha mão e disse: professora, só se essa pessoa não encontrar Jesus, não encontrar o Senhor. Não sei quem você perdeu, eu não sei como está a sua alma. Talvez você veio aqui na ponta do pé. O mar está subindo, o dilúvio está subindo, já cobriu todos os montes, todas as alturas, e você veio aqui dizendo: pastor, eu estou sem esperança. Mas hoje você pode dizer como Davi: se não fosse o Senhor, ainda tem o Senhor. O nosso socorro é o Senhor. Você que está nas drogas, jovem, mulher, você que está no alcoolismo, talvez você que teve algo, uma tragédia inexplicável, que eu não consigo nem exemplificar aqui para você. Mas se você está vivo, se você está me ouvindo, se você está consciente, ouça essa palavra, confie no Senhor, entregue a sua alma e a sua vida a Ele. Quarto lugar, Davi diz que as armadilhas traiçoeiras nos fazem depender do Senhor. No verso 7, ele diz assim: como um pássaro do laço dos passarinheiros. Recentemente, eu fui visitar aqui um terreno próximo à Chácara Canaã, terreno grande, e eu fui olhar de um irmão nosso, que ele está querendo vender, e lá no sítio dele, e próximo, eu vi várias pessoas com gaiolas, brincando com os curiós, e eu me aproximei, porque desde o interior de Bragança que eu não via esse movimento, eu pensei até que tinha cessado, e muita gente grande, homens grandes, brincando, e um deles disse: pastor, esse aqui é o curió agarrador. Eu disse: o que é o curió agarrador? Esse é o curió treinado, ele canta, e ele está dentro da gaiola, e ele não sabe que está preso, porque ele foi criado assim, e ele é o cantador, mas ele é o agarrador. E o curió da floresta, o curió brabo, vem voando perto, e ele chega lá na gaiola, e quando ele encosta na gaiola, o curió agarrador pega ele, e agarra, e não solta. E o dono do passarinho vem e pega o curió. E ele disse: pastor, tem curió que custa R$500, tem curió que custa R$1.000, R$2.000. Deu uma pena no coração. Mas naquele momento Deus me disse assim: é isso que o diabo faz. Aqui Davi está falando do laço dos passarinheiros. Você está andando, pensa que vai comer o mamão, você pensa que encontrou uma grande oportunidade, uma barbada, você acha que foi uma porta que Deus abriu, mas é o passarinho que está caminhando lá para a armadilha de Satanás. Quantas armadilhas durante o dia a gente passa? Às vezes a gente chega em casa, nem dobra o joelho, porque nada aconteceu. Você não dá glória a Deus, não louva o Senhor Jesus, não adora a Deus, porque nada aconteceu. Sabe por que nada aconteceu? Porque se não fosse o Senhor, você teria caído.
Se não fosse o Senhor, você teria comido mamão. Se não fosse o Senhor, o curió agarrador tinha te pego. Mas quando você foi passando, Jeová foi lá e te fez surdo, e você não ouviu a música, e você passou cantando e adorando. Todo mundo viu lá a arapuca, mas Deus te cegou. Quantas armadilhas Deus te libertou. Se não fosse o Senhor, se não fosse o Senhor, se não fosse o Senhor, se não fosse o Senhor. Pastor André, qual é o segredo do seu sucesso? Pastora Rose, qual é o segredo? Pastor Marcos, qual é o segredo? Pastor Ivaneus, qual é o segredo? Me dá aí a dica. Pastor Enaldo, qual é o segredo? O Senhor. Se não fosse o Senhor. Davi, em segundo lugar, ele está dizendo que não existe outra garantia na terra que te livre das adversidades, das perversidades, dos dilúvios, das armadilhas. Aí Davi pergunta: por que o Senhor? Por que o Senhor? Em primeiro lugar, a presença do Senhor. Escute bem, Davi diz: não fosse o Senhor. A palavra Senhor está em letra maiúscula, tá? Toda vez que você vê esse nome em letra maiúscula, Senhor, é Jeová, mas já é uma transliteração do nome WHYH. A pronúncia forçada é Iavé, mas os judeus não pronunciam. Significa o nome de Deus, Jeová. E quem é Jeová? É aquele que habita no meio do seu povo. A perfeição da presença é Jesus. Ele disse: onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou no meio de vós. Deus, como Jeová, Ele é aquilo que você precisa que Ele seja. Em Êxodo capítulo 6 e o verso 3 a 4, quando Ele falou com Moisés, Ele disse: eu me revelei a Abraão como Deus Todo-Poderoso, mas agora eu vou me revelar ao meu povo que está sofrendo como Jeová. E aí você vai ver na Bíblia: Jeová Tzidkenu, o Senhor é a minha justiça. Jeová Rafá, o Senhor que cura. Jeová Shalom, o Senhor é a minha paz. Jeová Jireh, o Senhor é a minha provisão. Jeová Nissi, o Senhor é a minha bandeira. Jeová Raá, o Senhor é meu pastor. O Senhor é meu pastor. Salmo 23, o mesmo Davi: e nada me faltará. Davi está dizendo: não fosse o Senhor, aquele que supre todas as minhas necessidades, com a sua presença, que esteve ao meu lado, Israel que o diga. Segundo lugar, a soberania do Senhor. Veja o verso 6. Davi diz assim: bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes deles. Repita comigo: bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes deles. Eu profetizo a você em nome de Jesus: não importa a bocarra ou o tamanho da boca dos teus inimigos,
Quem está no controle é Deus. Não vai engolir, não vai engolir. Fica com a boca aberta. Tu vai passar fome, tu vai jejuar, mas o meu filho tu não engole. Deus é tremendo. Deus está no controle. Quem está no controle? Quem é que é soberano? Deus. Terceiro lugar, o tratamento do Senhor. Veja o verso 7. Davi diz assim: a nossa alma foi salva. Davi está falando da sua subjetividade, sua interioridade, do seu coração. Está falando das suas feridas, das suas dores. Mas agora ele está olhando para tudo que ele passou, e ele está dizendo: a minha alma foi salva. Eu olho para as cicatrizes, eu olho para as feridas, eu não sinto mais nada, porque Deus foi o meu bálsamo, Deus foi a minha cura. E eu quero profetizar que o Senhor está te sarando, está te curando, está te tratando hoje. Entrega essa alma amargurada, entrega essa alma ferida a Deus. Deixa Deus te tratar, deixa Deus te sarar hoje. Eu quero te encontrar daqui a uma semana, daqui a um mês, 2 meses. E eu quero que você diga: pastor, eu já perdoei, está perdoado, a minha alma foi salva. Quarto lugar, o livramento do Senhor. Irmãos, tem hora que a gente vai cair no laço. Quem aqui já caiu em algum laço? Levante a mão. Tem que ser muito crente verdadeiro para falar. Eu vou levantar a minha. Laços financeiros. Não é só laço de queda moral, não. Mas laços financeiros, levanta a mão. Quem já caiu? Quem já caiu em laços aqui, levanta a mão. Olha o que Davi diz sobre o livramento do Senhor. Rompeu-se o laço e nós nos vimos livres. Eu quero profetizar que ainda que você tenha caído no laço, levante as suas mãos aí. Não sei qual é o laço. Qual é o laço? Laço é toda a armação do diabo. Pastor, cair no laço, já sabe, o laço pode ser problema moral, enrolada financeira, problema familiar, questões de trabalho, de emprego. Pastor, estou enrolado. Eu quero profetizar que o laço vai se quebrar hoje em nome do Senhor Jesus. Quem crê, levante as suas mãos. E eu tenho que concluir. Pastor, quais são as atitudes diante do socorro do Senhor? Eu sei que sem o Senhor eu não posso fazer nada. Eu sei porque que eu tenho a certeza que se o Senhor estiver do meu lado, eu tenho vitória. Mas como tem que ser minha atitude diariamente diante da guarda e da proteção do Senhor? Primeiro conselho que eu dou para você: vigilância permanente. Cuidado com quem você anda. Quer ver um conselho sobre amizade? Leia lá os primeiros capítulos de Provérbios. Deus dá uma lista de gente para você não formar amizade. Com ímpio, com iníquo, com gente que derrama sangue, com gente que mata, com gente que mente, com invejoso, com ciumento, com amargurado, com fofoqueiro. Fica longe de fofoqueiro. Quem está entendendo o que eu estou falando? Davi está dizendo: como pássaro do laço dos passarinheiros. Você é um pássaro, mas não seja um pássaro tonto, bobo. Você sabe que a armadilha está lá. Passe longe. Cuidado com as armadilhas. Segundo lugar,
gratidão humilde ao Senhor. Verso 1 e o verso 2, Davi já começa o salmo dizendo: não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que eu diga, ele louva a Deus. Verso 2, não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que eu diga, seja grato. Já passou da prova, já saiu do laço, já saiu do dilúvio, seja grato. Humilde, não humilhe ninguém, não se coloque como você fosse o bom, não, seja grato. Terceiro lugar, glorifique a Deus com seu testemunho. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que eu diga. Será que Israel conhecia a vida de Davi? Quem imagina que Davi era conhecido por todo mundo? O adultério dele, o que ele fez, estava escrito na Bíblia. Como você convive com uma vida que já passou por tanta coisa? Seja autêntico. E quando alguém vier te afrontar, diga para ele: é verdade, aconteceu tudo isso, mas o Senhor mudou a minha vida. Quarto lugar, renove diariamente a sua fé no Senhor. Verso 8, o nosso socorro está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Levante as suas mãos, profetiza comigo, diga: Senhor, no poder do teu nome, eu declaro a minha vitória. Eu renovo a minha fé em ti, Senhor. Mas a fé em Deus é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. A fé é o que agrada a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Fé é confiança plena em Deus. É a certeza que Deus está do teu lado. É a certeza que Deus está cuidando de você. É a certeza que Deus te ama, independente dos teus erros, das tuas falhas. Fé é a certeza que Deus já preparou o teu futuro e está sob o controle dele.